Nós vamos ter uma série, vamos passear no livro de Tiago. Serão 7 sermões sobre Tiago. E hoje nós vamos ter o primeiro. Eu quero dizer para vocês que as mensagens que nós vamos encontrar no livro de Tiago, muitas delas não vão ser muito confortáveis. E o meu objetivo hoje aqui é tirar vocês da zona de conforto, assim como o livro de Tiago me tirou da zona de conforto, e eu vi algumas coisas ali que me preocuparam. E eu gostaria que a igreja também ficasse preocupada ao nós estudarmos o livro de Tiago, tá bem? Eu queria, antes de nós entrarmos na mensagem, vamos mais uma vez orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa de oração. O nosso objetivo aqui é só um, Pai, é adorar o Teu nome. Por isso pedimos para que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos estar abertos para sermos cheios do Divino Espírito. Que o Teu amor, a Tua paz reine sobre a família espiritual que aqui na igreja está. Quero pedir, Pai, uma bênção especial sobre os enfermos que não puderam estar aqui. A Carla fez cirurgia essa semana, aquela jovem, a Vanessa, lá de Portugal. Quero pedir também pelo Gabrielzinho, que teve febre e dor de cabeça, que o Senhor possa aliviar em nome dessas 3 pessoas, todas as pessoas que têm qualquer tipo de enfermidade. E eu te peço uma bênção especial, Pai, sobre aqueles que são enfermos espiritualmente. Que o Senhor possa curar a nossa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. A autoria do livro de Tiago, há muita discussão entre os teólogos, mas tradicionalmente atribui-se a Tiago, o irmão de Jesus, que foi o autor dessa carta, dessa epístola, que é o livro de Tiago. O livro de Tiago, nós podemos ter a confirmação de que a autoria seja Tiago, esse o irmão de Jesus, lá em Mateus 13, 55, e também em Marcos 6, capítulo 3. E também Atos, capítulo 15, 13. Tiago, ele era da igreja ali de Jerusalém. Ele era conhecido por sua piedade e também pelo fato de ele ser respeitado entre os cristãos e entre os judeus. Ele era um defensor da fé cristã na prática. E isso que eu quero dar muita ênfase hoje é a questão da prática, a prática do cristianismo. O contexto histórico, o livro de Tiago, ele foi escrito por volta do ano de 44 a 49 depois de Jesus, depois de Cristo. E ele dirigiu essa carta não a uma igreja específica, mas ele dirigiu a todas as 12 tribos de Israel, ou seja, todos nós. A carta visa a encorajar a permanecerem fiéis na prática da vida cristã, de uma maneira autêntica, em meio à adversidade. Nós, como cristãos, nós enfrentamos a adversidade, mas nós, como cristãos, não podemos deixar que a adversidade mude o nosso foco. Nós devemos continuar fiéis. Tiago, ele trata também da parte da fé em ação. E ali nós temos aquele famoso versículo que nós já conhecemos, que a fé sem obras é morta. Tiago trata disso também. Quando nós vamos ali para o capítulo 1, ele dá saudações às tribos, que eu já falei. Ele fala também da provação e a maturidade que a provação nos traz. E ele fala que se nós estamos em Cristo, mesmo na provação nós estamos alegres, e o cristão deve ser alegre. Ele fala também da sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Deus dá sabedoria. Eu preciso muito de sabedoria. E quem precisar de sabedoria, peça a Deus. A gente, como na função de pastor, às vezes chegam algumas questões para nós que é muito difícil. É como, mais ou menos como aquela que chegou para Salomão, onde veio as 2 mães reivindicando uma criança. Uma delas estava viva e a outra morta. As 2 queriam ser mães da criança viva. E Deus deu a sabedoria a Salomão, porque ele pediu sabedoria. E ali ele falou que ia dividir as crianças ao meio. A que não era mãe,
Falou que podia dividir, né? Mas a mãe verdadeira não, o filho é dela. Então, muitas vezes chega a nós, no time pastoral, os anciões, o pastor, algumas questões como essa, que a gente não sabe o que fazer. E nesses momentos é só a sabedoria de Deus que pode nos dar orientação. Tiago também trata que Deus é o autor, Deus não é o autor da tentação. Fala também da verdadeira fé. E nós devemos ouvir e praticar, e nunca desanimar. Tiago também trata do domínio da língua. Ele fala que a língua ela é muito perigosa quando nós não dominamos a nossa língua. Tiago também faz um contraste entre a sabedoria humana com a sabedoria divina. Ele confronta também o pecado, as causas dos conflitos que nós estamos inseridos, e também ele fala da advertência para nós não julgarmos o nosso próximo. Tiago também, ele mostra que nós temos que ter um planejamento com Deus. Ele dá advertência aos ricos que são opressores. Tiago também fala da paciência que o Senhor tem conosco e que nós devemos ter também com o nosso irmão. Então, o livro de Tiago, ele trata também do poder do cuidado, da oração e também da vida comunitária. Essa epístola de Tiago, ela é muito importante para a nossa teologia adventista, porque ela vem confirmando que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Cristo. E Tiago, ele consegue colocar isso de uma maneira bem equilibrada. Ele fala que a fé sem obras é morta, mas é impossível eu exercer a minha fé se eu não tiver obras. Aqui só foi uma introdução do livro de Tiago, agora nós vamos entrar na mensagem. Jesus, a dádiva perfeita, e que traz o caminho da unidade na igreja. A primeira passagem, eu quero a ajuda de vocês, para não ficar só eu falando, eu gostaria da ajuda de vocês, alguém que lesse Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. É um pequeno livro, mas é um grande livro. Eu gostaria que o livro de Tiago possa incomodar vocês, assim como ele incomodou a mim. Ele tem apenas 5 capítulos, o livro de Tiago. E nós vamos estudar todo ele. Quem gostaria de ler Tiago 1, 16 até o 18? Obrigado, Davi. Eu vou ler aqui Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportando a cruz para fazer caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus é a dádiva perfeita que o mundo precisava. Imagine, irmãos, uma comunidade no deserto, onde somente uma pessoa tem acesso ao poço, ele sabe onde tem um poço, e essa pessoa resolve mostrar o caminho para as pessoas para chegarem até essa água. Assim é Jesus Cristo. Jesus é a nossa água da vida. Jesus, ele mostra o caminho da vida para todos nós. Nós podemos ver na lição que nós estudamos essa semana que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho para nós chegarmos até o céu. Ele é essa água no meio do deserto. Ele é essa água viva. Quando ele teve a oportunidade de encontrar com a mulher samaritana, ele falou que ele tinha água viva. E ele oferece essa água. Nós estamos no deserto desse mundo, mas Jesus é a água viva. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da fé,
essa questão do nosso relacionamento com Cristo. Jesus é a dádiva perfeita para um mundo dividido. Tiago, capítulo 1, 16, 18, que foi o que o Davi leu, toda boa dádiva, ela vem de Deus. Jesus é esse presente supremo do Pai para salvar cada um de nós. Jesus traz a unidade através da vida dele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Seu exemplo nos inspira a viver de uma maneira prática e amorosa. Então, irmãos, nós precisamos viver de uma maneira prática. Ellen White falando sobre, aqui Jesus é o nosso autor. Ellen White falando sobre esse versículo, ela diz que Cristo é o grande centro, Ele é tudo. E todo o universo se curva em adoração a Ele. Então, Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Assim como Jesus trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade, somos chamados a buscar reconciliação uns com os outros. Irmãos, é muito triste quando a gente ouve alguém falar que não está falando com alguém. Imagine a cena de alguém um amigo da igreja que veio fazer uma visita na nossa igreja e ele descobre que eu não converso com o Davi. Eu não estou conversando com o Davi, eu tenho um problema com o Davi, então eu não estou conversando. E às vezes a gente conversa com irmãos que têm esse problema, e eu falo, meu irmão, se você continuar com essa dificuldade de não ir se reconciliar com o Davi, eu estou usando o teu nome, Davi, eu sei que você vai entender. Eu e o Davi não temos problema nenhum, tá bom, pessoal? Mas há pessoas que têm problemas e quando a gente conversa, e eu sou bem duro nesses momentos, eu falo, meu irmão, se você não resolver o seu problema com o fulano, você não vai para o céu. Não há dois céus. Ele vai e você fica. Então nós precisamos resolver o problema com os nossos irmãos. Imagine se alguém chega aqui e descobre que um dos irmãos não conversa com o outro. Que impressão essa pessoa vai ter daqueles que dizem que são seguidores de Jesus, aqueles que dizem que estão indo para o céu, aqueles que dizem que o amor de Deus muda tudo. Imagine como será. Jesus trouxe a reconciliação entre Deus e a humanidade. E Ele espera que todos nós possamos nos reconciliar. Há um hino que fala, reconciliai-vos já. É a ordem que Ele dá. Jesus convida a cada um de nós para que possamos nos reconciliar. E se nós estamos tendo dificuldade em nos reconciliar, nós vamos ter dificuldade em entrar no céu. A Bíblia fala, lá na oração do Pai Nosso, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tiago, ele é enfático quando ele diz que a nossa religião ela não pode ser uma religião teórica, ela tem que ser prática, nós temos que ir para a prática, nós temos que viver aquilo que nós pregamos, nós não podemos ficar só falando, nós temos que viver mais do que nós falamos. A nossa igreja é uma igreja muito privilegiada em conhecimento. Há muitos teólogos aqui no nosso meio. Vocês sabiam que aqueles que estudam, não leem, aqueles que estudam a lição da escola sabatina, e eu quero convidar aqueles que não estudam para que possam estudar. 10 anos estudando a lição da escola sabatina, vocês têm o equivalente a um curso teológico. Vocês podem dizer que vocês são bacharelados em teologia. Então, vocês são convidados a estudarem a lição da escola sabatina. Aqueles que não estudam ainda, estudem. Vocês vão aprender muito ali. A nossa igreja é privilegiada, porque é uma igreja que estuda, é uma igreja de intelecto, não é uma igreja só da emoção. Mas nós precisamos colocar essa teoria na prática. Porque se nós não colocarmos na prática, não adianta nada eu ser um PhD em teologia, não adianta nada eu ter conhecimento e não praticar. Um PhD em teologia, se ele sabe tudo sobre a Bíblia, tudo sobre Deus, tudo na área dele, se ele não colocar um simples mandamento que Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ele mesmo, ele está perdido. E nós precisamos, irmãos, colocar na prática. Tiago nos desafia a levar a nossa religião na prática. Há uma coisa que eu admiro muito nos muçulmanos, e não sei se quantos aqui convivem com muçulmanos. Alguém tem algum amigo muçulmano? Eu tenho. Uma das coisas que eu admiro na religião muçulmana é que eles não separam a vida pessoal deles da religião.
Eu já vi muçulmanos, eu trabalhava na pizzaria Domino's, eu já entreguei pizza, viu? No começo eu sofri bastante, era muito frio e às vezes eu não encontrava os endereços e a gente chegava lá e todas as pessoas que pedem comida, eu descobri isso. As pessoas que pedem comida, elas estão com fome. E quando a gente se perde e demora para chegar lá, elas ficam nervosas, elas ficam muito... E aconteceu algumas vezes no início, quando eu não conhecia os endereços. Mas lá nessa pizzaria, tinha um senhor lá que ele era muçulmano. Ele fazia algo interessante lá no nosso alojamento, lá atrás, onde nós trocávamos as roupas. Ele colocava um tapetezinho dele, e ele tinha uma bússola, ele colocava a bússola ali para ver a direção que estava Meca, e ali ele fazia a oração dele, lá no horário do trabalho. E bom que aqui respeitam a religião das pessoas, e ele tinha permissão para fazer isso. Ele não fazia escondido de ninguém, todo mundo via. Irmãos, nós precisamos levar a nossa religião para a nossa vida. Nós precisamos deixar de ser adventistas do sétimo dia. Nós temos que ser adventistas dos 7 dias, os 7 dias da semana. As pessoas que convivem conosco, elas têm que olhar para a gente, têm que ver luz em nós. Eles têm que ver a diferença, porque se nós viemos aqui todos os sábados na igreja e a nossa vida não muda, se nós continuamos só na teoria, nós estamos perdendo o nosso tempo. Seria muito melhor ficar lá na cama dormindo, pelo menos assim nós não estaríamos nos enganando a nós mesmos. Nós precisamos sair da teoria para a prática. E Tiago chama-nos a fazer isso. Ele diz que, lá em Tiago 2, capítulo 14 até o 17, eu não vou ler essa passagem, ele fala que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé, ela é expressa por atos concretos de amor e cuidado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está enferma, ou está com fome, ou está com um problema. A pessoa chega até nós falamos, eu vou orar por você. Eu não estou falando que nós não devemos orar pelas pessoas, devemos orar. Jesus nos ensinou a orar. Mas Jesus nos ensinou também que aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer. Porque Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, se a pessoa chegou com fome ou com algum problema, vamos ajudar. Vamos ser bênção para essas pessoas. Vamos fazer a diferença na vida delas. E depois, sim, oremos por ela. Tiago nos desafia a não apenas falar de amor, mas demonstrar o amor em ações, promovendo união e paz entre nós. Promovendo, a união e a paz será promovida através da nossa vida, quando nós vivemos esse amor. Tiago fala lá no capítulo 3, 9 a 10, diz que imagine 2 irmãos que não se falam. Que testemunho eles estão dando para o mundo? O que o mundo vai ver de 2 irmãos que não falam? Tiago nos lembra que nós podemos amar a Deus, nós não conseguimos amar a Deus se nós não demonstrarmos o amor ao nosso irmão. Como que você pode amar a Deus se você não ama o seu irmão que está do seu lado? O seu irmão que você vê, você não ama, como que você pode amar a Deus? Aqui está o convite que Jesus faz para cada um de nós. Semana que vem, meus irmãos, o Davi já anunciou aqui, nós teremos uma cerimônia muito especial aqui na igreja. Quantos prestaram atenção nos anúncios? O que a gente vai ter semana que vem que é muito especial na igreja? Amém? Tem gente que presta atenção nos anúncios, amém? Irmãos, se algum de vocês precisa se reconciliar com alguém, vocês têm 7 dias. Não precisa fazer hoje para que ninguém fique vendo. Mas se você tem um problema com a Elô aqui, vai ter com ela. Se você tem um problema com a Rosângela, vai ter com a Rosângela. Nós temos uma semana para acertar a nossa vida, para que a gente possa participar da Santa Ceia, conforme o Senhor nos manda. Reconciliai-vos já, é a ordem que Jesus nos dá. Jesus é o exemplo, é o nosso exemplo em tudo. Ele sabia que Judas haveria de traí-lo, mas mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Ellen White fala lá que, no Testemunhos para a Igreja, que a unidade é o poder mais convincente para o mundo de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. A unidade. Nós precisamos estar unidos em Cristo.
Quando nós estamos unidos em Cristo, nós não vamos conseguir estar divididos como família espiritual, como irmãos da fé. Nós não vamos conseguir ter uma família desestruturada, problemas entre marido e esposa, entre filho e pai. Se nós estivermos unidos em Cristo, nós temos união entre nós. As nossas ações, elas devem demonstrar o nosso compromisso que nós temos com Cristo. Se nós estamos promovendo a união ou a divisão. O que nós estamos promovendo na igreja hoje? Será que nós estamos promovendo a união ou a divisão? A divisão é muito fácil. A união, nós temos que estar conectados com Cristo para que a gente possa produzir a união. Jesus é o nosso exemplo. Em João 13, 14 e 15, diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, incluindo Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele demonstra ali uma humildade e um amor incondicional. O amor que Deus tem por você e por mim é incondicional. Não importa o que a gente faça, Deus sempre nos ama. E esse amor transforma a vida de cada um de nós. Jesus serviu até mesmo aquelas pessoas que iriam traí-lo. As pessoas que iam zombar dele. A verdadeira unidade na igreja, meus irmãos, ela começa quando nós seguimos o exemplo de Jesus. Quando nós colocamos os outros acima de nós mesmos. Felizmente, a gente ainda tem essa dificuldade de querer ser melhor do que o irmão. Jesus era melhor que todos nós, mas ele se colocou abaixo, ele se esvaziou para que pudéssemos receber o dom da salvação. Passando da teoria para a prática, Tiago nos aconselha, em primeiro lugar, seguir esse caminho, sair da teoria e passar para a prática. Em primeiro lugar, Tiago, capítulo 1, 22, diz que nós devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos cumprir a palavra, deixar de ser ouvintes, cumprir, estudar a palavra de Deus e colocá-la na prática. Tiago é muito duro também com aqueles que gostam de falar muito. Eu gostei muito de uma frase que o Antônio falou aqui na lição da Escola Sabatina. Nós devemos estar prontos a fazer perguntas e não responder. Muitas vezes nós estamos muito ávidos a responder e a gente nem pensa e responde sem pensar. E quem fala muito, muitas vezes erra muito, né? Nós vimos que Pedro errou muito, porque ele era sempre o primeiro a falar. Tiago pede para que nós controlemos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela nós bendizemos ao Senhor, e com ela nós amaldiçoamos os homens. Como que pode nós bendizer a Deus e amaldiçoar o nosso irmão? Nós precisamos controlar a nossa língua, nós não conseguimos controlar. Devemos deixar que o Espírito Santo controle, e o Espírito Santo faz essa obra. Vejam essa imagem aqui que interessante, meus irmãos. Muitas vezes nós temos a ideia de que igreja é o prédio, isso que está aqui. E essa imagem ela nos mostra que igreja não é o prédio. Igreja são vocês, somos nós. Quando nós estamos unidos em amor, isso é igreja. Isso é igreja. E essa união Deus espera de cada um de nós. Nós devemos demonstrar amor através das nossas ações. Tiago recomenda isso lá em Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados e nós não lhes dermos o que eles necessitam, de que proveito há nisso? Será que há necessitados no nosso meio? Num país como Inglaterra, parece que
Não existe necessidade, parece que todos estão muito fartos, né? Tem tudo, não falta o alimento físico. Mas, irmãos, há pessoas que estão necessitadas de um sorriso. Há pessoas que estão necessitadas de uma palavra. Há pessoas que estão necessitadas de somente ouvir, de serem ouvidas. E muitas vezes vocês já viram o quanto nós somos, entre aspas, hipócritas? Quando nós nos cumprimentamos, em português é comum falar bom dia, tudo bem? Ah, tudo bem. A gente está mal, está ruim, está cheio de problemas, mas a gente responde automaticamente, está tudo bem. E o pior é que a gente pergunta quando está bem, a gente não para ouvir o que o irmão tem para dizer. A gente não quer se envolver, a gente não quer envolver com o problema do irmão, porque eu já tenho muitos problemas, eu não quero me envolver com os problemas dele. E nós precisamos demonstrar amor nas nossas ações. Se o nosso irmão tiver necessitado, nós precisamos ter, em primeiro lugar, ter essa empatia, sentir o que o irmão está sentindo, ver como ele vê, para que a gente possa se colocar na pele dele e tentar fazer aquilo que ele precisa. Vamos à frente. Isso aqui é igreja, irmãos. A igreja tem que estar nessa unidade. A igreja não é a parte de dentro do prédio. Ela é as pessoas que estão dentro dela. Em 1 Coríntios, nós não vamos ler porque é bem longo, mas vocês podem ler em casa, anotem e leiam. Capítulo 12, do 12 até o 27. Paulo descreve a igreja como um corpo. Nós somos um corpo. Talvez um de nós seja o mindinho do corpo, outro pode ser a mão, outro pode ser o pé, outro pode ser o olho, mas a cabeça é Jesus. Jesus é a cabeça dessa igreja. E nós precisamos estar unidos em Cristo, para que esse corpo possa ser um corpo saudável. Precisamos cultivar a cultura da reconciliação, onde há diferenças, que o amor possa superar essas diferenças. Nós precisamos, irmãos, fazer algumas coisas práticas para que a nossa religião ela seja mais efetiva. E a primeira delas é reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos fazer as pazes com algumas pessoas que têm dificuldade conosco. Muitas vezes nós ficamos esperando, foi o Felizardo que me ofendeu. Eu não vou ir até o Felizardo, eu espero ele vir para pedir perdão, afinal de contas foi ele que errou comigo. Não é assim. Não é assim, irmãos. Eu tenho que ir até o Felizardo. Por mais que eu pense que foi o Felizardo que me ofendeu. Se nós esperarmos pela atitude do outro, não vai acontecer a reconciliação. Eu li algum tempo atrás, há muito tempo atrás, em algum lugar, eu não lembro, que diz que a pessoa que toma a iniciativa para a reconciliação, a pessoa que está mais próxima de Deus é a que toma a iniciativa. Não é o que errou, é o que está mais próximo de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nos reconciliar. Precisamos também fazer algo coletivo. A nossa igreja ela precisa ser relevante aqui para a comunidade em que nós vivemos. Nós precisamos ter projetos entre igreja. Eu fiquei muito feliz quando nós tivemos uma reunião com o Ministério Pessoal dessa igreja, e ali eles estavam falando do plano que eles têm de visitar os care homes, os asilos e os lares onde as pessoas moram. E aí, essa igreja, ela se empenhou e trabalharam aqui, infelizmente eu não participei, mas fizeram uns cartões manuais, e esses cartões serão entregues para essas pessoas e também vão ser entregues algumas literaturas. Nós precisamos ter mais projetos como esses, que envolvam a comunidade. A igreja ela deve fortalecer. Quando a igreja trabalha junto nessas atividades, ela se fortalece, há mais união entre nós. E nós precisamos partir para a prática. Nós precisamos de dedicação espiritual também. Como que a gente consegue essa dedicação espiritual? Nós vamos separar tempo diário para a oração e o estudo da palavra de Deus. Diariamente. Todos os dias. Diariamente é todos os dias.
acreditem ou não, mas nós, como pastores, uma das maiores tentações que o inimigo coloca na gente é nos manter ocupados para que nós não tenhamos tempo para aquilo que é o principal, aquilo que é o essencial, que é o estudo da palavra de Deus. Eu, para conseguir estudar a palavra de Deus, eu tenho que levantar todo dia às 5 horas da manhã. E eu reconheço que eu não estudo como deveria. Nós precisamos separar tempo para estarmos a sós com Deus. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida. Alguns de vocês levantam às 4 da manhã, outros mais cedo ainda. Mas separa nem que seja 10 minutinhos todos os dias. E eu vou desafiar vocês essa semana para estudarem o livro de Tiago. Leia um capítulo, estude, medite, pare para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo. E Ele vai falar contigo através da sua palavra. Eu tenho um amigo lá em Portugal. Na verdade, ele foi meu chefe. Depois de chefe, ele se tornou um amigo. O pastor Daniel Bastos. Alguns de vocês devem conhecê-lo. Ele tinha uma frase que... É muito triste essa frase que ele falava. A igreja é o único exército. É o único exército que fere soldado ferido. Joga pedra em soldado ferido. Aqui, esses jovens, eles nos ensinaram uma lição muito interessante. Qual foi a lição que eles nos ensinaram? Nós somos um time. Se aquele menino não conseguiu atingir o objetivo, por mais que ele tivesse esforçado, os outros foram para ajudá-lo. Irmãos, se algum de vocês estiver com problema, eu como irmão, eu tenho que chegar e ajudar. Eu tenho que colocar o meu cristianismo na prática. Eu preciso sair da teoria e partir para a prática. Ellen White tem uma frase que ela é muito forte, essa frase, e eu quero concluir a mensagem com isso daqui. A frase que ela tem aqui, ela está dizendo que nós não estamos seguindo a Jesus. Eu vou ler a frase. Vamos ler todos. Vocês me ajudem a ler aqui. Se aqueles que professam servir a Deus seguissem a Jesus, haveria 100 conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Houveram 100 conversões aqui nessa igreja nesse ano? Irmãos, se não houve 100 conversões, é porque nós não estamos seguindo a Jesus. Nós precisamos nos preocupar com isso. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser seguidores de Cristo na prática e não só na teoria. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque nós sentimos a Tua presença nesses momentos de adoração. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que possamos colocar na prática tudo aquilo que nós já aprendemos na teoria com relação ao nosso relacionamento contigo, com relação ao nosso compromisso de sermos cristãos e levarmos o nome de Jesus. Queremos pedir para que o Senhor possa abrir o nosso coração para que nós possamos compreender a Tua vontade, que possamos realmente seguir a Jesus e fazer a vontade dEle. Que o Senhor Jesus Cristo possa ser o Senhor da nossa vida, que nós possamos realmente conhecer a vontade dEle e com a ajuda do Divino Espírito fazê-lo. Queremos nesse momento, Pai, de uma forma especial, interceder pela Marcela. O Senhor conhece a luta dela, ela está passando muito mal nesse momento. Pedimos para que o Senhor possa abençoar a equipe médica que está tratando dela e que eles possam ter sabedoria vindo de Ti e que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor possa trazer a cura a ela, para a honra e para a glória do Teu nome, que o Senhor possa fazer mais um milagre na vida dela. Não tenho dúvidas que o Senhor já fez muitos milagres na vida dela e na vida de cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor também possa fazer uma restauração na vida de cada um dos adoradores que aqui estão, Pai. Que nós possamos permitir que o Senhor nos cure, que o Senhor nos tire dessa mornidão espiritual, mas que nós possamos partir para a prática,
que as pessoas possam ver Jesus em cada um de nós que aqui estamos. Que as pessoas possam ler o Evangelho segundo cada um dos irmãos que aqui estão. Há muitas pessoas que não terão oportunidade de abrir a Bíblia, mas elas podem ver cada um dos adoradores que estão aqui. E que elas possam ver o amor de Jesus refletindo no caráter de cada um de nós. Fica conosco, Pai. Nos ajude a fazer a Tua vontade. Nos ajude a viver um viver que agrade ao Senhor. Em Teu nome pedimos. Amém.